Você sabia que o ministro Alexandre de Moraes agora faz parte de uma lista internacional de violadores de direitos humanos? Sim, você ouviu certo, e quem trouxe todos os detalhes foi o jornalista Paulo Figueiredo, em uma das edições mais impactantes do seu programa. Nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que foi revelado, com base em documentos oficiais do governo dos Estados Unidos, e as consequências reais que essa sanção traz para o Brasil. Fica comigo até o final, porque o que foi dito muda completamente o cenário político e jurídico do país. Análises sérias, sem filtro. Bem-vindo ao Alvo Político! A sanção dos Estados Unidos da América a Alexandre de Moraes. No dia 30 de julho de 2025, Paulo Figueiredo anunciou ao vivo que Alexandre de Moraes, ministro do STF, foi sancionado oficialmente pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky Global. Isso significa que Moraes está, a partir de agora, listado como um violador internacional de direitos humanos, um nível de condenação simbólica e prática que normalmente é reservado a ditadores e opressores do mundo. Segundo Figueiredo, essa é uma das maiores reviravoltas da história política brasileira. Pela primeira vez, um ministro da mais alta corte do Brasil é oficialmente acusado por um governo estrangeiro de abuso de poder. Os motivos da sanção. Mas o que exatamente levou os Estados Unidos a aplicarem? Figueiredo leu no ar a declaração oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, que aponta Alexandre de Moraes como responsável por autorizar prisões arbitrárias antes de julgamento, além de uma campanha de censura e repressão à liberdade de expressão no Brasil e nos Estados Unidos da América. O documento cita ações contra políticos da oposição, jornalistas, plataformas digitais, empresas norte-americanas e até usuários de redes sociais. Entre os casos citados está o do jornalista Jackson Rangel, que ficou mais de um ano preso sem acusação formal por expressar críticas públicas ao STF. Mas ele não foi o único. Paulo Figueiredo também mencionou nomes como o Alan dos Santos, fundador do canal Terça Livre, que teve suas redes bloqueadas, bens congelados e um mandado de prisão expedido, sendo forçado ao exílio nos Estados Unidos. Outro caso é o da juíza Ludmila Lins Grilo, que foi alvo de censura e mandados judiciais por se posicionar politicamente em redes sociais. Além deles, o próprio Rodrigo Constantino, jornalista e comentarista, teve contas suspensas e enfrentou censura por decisão judicial. O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro também foram citados como alvos de investigações politizadas e restrições de liberdade de expressão, segundo o documento oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Todos esses casos fazem parte de uma acusação mais ampla dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, por liderar o que foi chamado de uma campanha opressiva de censura e perseguição política, não apenas contra brasileiros, mas também contra cidadãos e empresas norte-americanas. As consequências imediatas. E quais são as consequências disso? Paulo Figueiredo explicou que todos os bens e ativos de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão oficialmente bloqueados. Mas não para por aí. A sanção obriga toda empresa considerada pessoa dos Estados Unidos da América, inclusive empresas brasileiras com operação nos Estados Unidos, a cumprirem as medidas, sob pena de sofrerem sanções também. Isso inclui bancos como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Essas instituições, por terem subsidiárias nos Estados Unidos da América, agora estão legalmente obrigadas a congelar bens, encerrar contas e cortar qualquer serviço relacionado a Moraes. A pena de morte financeira. Figueiredo usou o termo pena de morte financeira para descrever o que está acontecendo. E com razão. Segundo ele, além de não poder mais operar com bancos nos Estados Unidos, Moraes também está proibido de usar plataformas digitais, companhias aéreas, serviços de hotelaria, marketplaces e até mesmo de comprar produtos de empresas americanas. E tem mais, os familiares imediatos de Alexandre de Moraes também foram atingidos. Os vistos foram revogados e eles estão proibidos de entrar nos Estados Unidos da América, inclusive por conexões em voos internacionais. Implicações para o Brasil.
O jornalista Paulo Figueiredo ainda alertou sobre as possíveis consequências caso as instituições brasileiras ignorem as sanções. Se os bancos, por exemplo, decidirem obedecer ao STF e não ao governo americano, o Brasil corre o risco de ser penalizado como um todo, incluindo até a possibilidade de ser desconectado do sistema SWIFT, que conecta os bancos do mundo. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, isso poderia provocar um colapso na economia brasileira. Bloqueio de transações internacionais, fuga de investimentos, valorização do dólar e risco real de quebra financeira. Um aviso ao Supremo e à classe política. Paulo Figueiredo finalizou deixando um recado direto. Essa foi só a primeira sanção. Outros ministros, parlamentares e membros da elite jurídica brasileira podem ser os próximos na lista, caso permaneçam alinhados a práticas que, segundo os americanos, violam os direitos humanos. Ele citou nomes como Gilmar Mendes, Barroso, Carmen Lúcia, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, e reforçou que o mundo está de olho. Como ele mesmo disse, ou você está com Alexandre de Moraes, ou está com o Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa sanção dos Estados Unidos da América pode mudar o rumo da política brasileira? E mais, outros ministros também deveriam ser responsabilizados? Comenta aqui embaixo. E se você valoriza um canal que busca sempre trazer informações diretas, sem censura e com coragem, já deixa o like, se inscreve no canal Alvo Político e compartilha esse vídeo com seus amigos. A verdade precisa circular. Aqui, a política não se assiste, se entende.